Olá, gente boa, cheirosa, gostosa e cheia de graça. Estamos para falar sobre esta coisa maravilhosa chamada O Médico e o Monstro, de Robert Louis Stevenson. Dei uma mexidinha no ângulo da câmera, agora tá aparecendo minha bagunça aqui atrás, azar, porque vocês estão vendo que o celular tá colocado de uma forma não tão retinha assim. Então a gente chega aqui no canto, por exemplo, o armário que tá assim, e não reto. Mas, né, é o que temos por um momento, é o que conseguimos fazer. Então, minha gente, viemos falar dessa gostosura que eu vou te contar. Primeiro que é antofágica e como eu gosto dos livros da antofágica. Os textos de apoio são fantásticos, a edição é maravilhosa. Olha isso aqui dentro. Deixa eu ver. Olha, tem as ilustrações. E deixa eu te dizer uma coisa, eu tô falando da antofágica, mas eu não ganho nada da antofágica, tá? Eu não sou a pessoa mais conhecida da face da terra para ganhar livros assim. Infelizmente, eu gostaria, mas não sou. Falo da antofágica porque eu amo e eu acabei de fazer uma loucura. Eu comprei o Moby Dick, que é um livro gigantesco da antofágica, mas eu já tinha um outro. Aquele outro provavelmente eu vá doar, ficar com a da antofágica porque eu acho que é fantástico. Dito isso, vamos falar daquela introdução à história. Primeiro que esse autor aqui é o mesmo autor da Ilha do Tesouro e eu deixo nos cards o link para este livro, né, para resenha desse livro, que eu também achei fantástico. Por que eu acho fantásticos os livros deste autor? Porque eu acho que eles são leves. O Médico e o Monstro não é para ser leve. Provavelmente quando foi escrito na época tinha o seu peso, tinha a sua importância dramática, enfim. Com o passar dos anos, com essa evolução, entre aspas, né, da literatura, que aparece muito sangue, muita dor explícita, enfim, um livro como O Médico e o Monstro se torna leve. E vejam bem, eu não tô criticando nenhum tipo de livro com esse potencial de aflorar nossas emoções e, enfim, vocês entenderam, né? Quero dizer que eu gosto de tudo que é tipo de livro. Mas nesse tipo de livro aqui, do Robert Louis Stevenson, a gente vê, mesmo no drama, uma possibilidade de ver o livro como um filme de sessão da tarde. Eu não quero enrolar, mas parece que eu tô enrolando, né? Enfim, entendo o que eu quero dizer, que eu adoro ler os livros dele. Sei que ele tem poucos livros publicados no Brasil, esse é o segundo que eu li. Eu já encomendei um outro que ainda não chegou, que eu me esqueço o nome, mas é possível que eu continue lendo obras do autor, todas aquelas que eu consegui, que eu me sinto muito agradada de ler. Bom, história do autor. Ele foi um menino doentinho. Não se sabe exatamente o que, alguma coisa nos pulmões, e isso não era uma característica só dele, digamos assim, era aparentemente de família. Então essa família se mudou muitas vezes atrás de climas mais amenos para restabelecer a saúde dos doentes dessa família, incluindo Robert. Outra peculiaridade dessa família é que ela era muito religiosa. Um dos membros da família era pastor, se eu não me engano, um dos avós de Robert. Ele cresceu num meio bem, então, moralista, digamos assim, e os primeiros anos da vida dele, ele tinha muito amor por essas questões da religião e da moral. Inclusive, ele teve uma babá que era muito budista, muito ligada às tradições religiosas, se eu não me engano, presbiterianas, a ponto de inflamar esse menino. Esse menino ia nos lugares, quando ele ouvia, digamos, um padre católico falar sobre a igreja presbiteriana, ele ficava enervadíssimo. Ele se inflamava com a temática. Eis que este menino cresce e descobre a vida e descobre que existem outras grandes extremos aparentes, questões a serem vividas, outras experiências a serem vividas na vida fora a religiosa. Não sei dizer pra você se ele abandonou a questão religiosa, mas ele foi viver a vida e se tornou um jovem como outro qualquer, mas eu diria mais, eu diria que ele desafiou convenções da época, ele se tornou um rapaz cabeludo, um rapaz que curtia a vida adoidado, enfim, coisas diferentes pra época, né? Um homem cabeludo, ele destoava da imagem do cavalheiro, digamos assim. Ok, guardem essa informação. Num determinado momento da vida dele, ele entendeu que ele queria seguir a carreira literária. Ele sempre teve uma veia literária, digamos assim, talvez porque fosse doente e tivesse que passar muito tempo pensando e não jogando futebol na rua
ou o esporte da época, cricket na rua, ou, né? Então ele era muito imaginativo e um dia ele disse pro pai que ele queria ser escritor. A família não se surpreendeu, até foi uma família bem continente esse seu desejo, mas ele teria que acabar uma faculdade, fazer uma faculdade de direito. Ele se submeteu a isso e foi fazer. Quando O Médico e o Monstro foi lançado, a época que se vivia era uma época de, digamos assim, se vivia a segunda revolução industrial, que foi um, digamos assim, aceleramento. Aceleramento, Cláudia, tá certo essa palavra? Vou pesquisar, tá certo. Então, se vivia um aceleramento da industrialização, do nascimento de novas técnicas e novas máquinas e novos tudo. A sociedade sofreu um boom de crescimento nessa área tecnológica e se começou a discutir essas questões de ciência com muito fervor. Mas o que aconteceu? As disparidades econômicas se tornaram mais patentes, mais claras, porque houve uma urbanização muito rapidamente, um crescimento da urbanização rápido. Antigamente, aquelas pessoas ficavam no campo e havia uma pequena elite na cidade. Agora, naquele momento, as pessoas saíram do campo para ir para a cidade, só que não havia todo esse emprego que se imaginava. Havia uma classe emergente, que era a burguesia, e a burguesia não tinha, ideologicamente falando, como justificar a sua capacidade de consumo, o seu tanto de dinheiro a mais, diferente do que os outros tinham, né? Porque antes da burguesia, as pessoas justificavam a sua posição, o seu dinheiro, enfim, por ser de origem divina ou porque eram amigos do rei. E naquele momento havia, obviamente, os reis. Na Inglaterra era a rainha Vitória que estava no poder, mas já se sabia que não havia direito divino coisa nenhuma. Ela era rainha por herança, não porque Deus quis. E porque a sociedade permitiu que isso acontecesse, ou permite até hoje que existam reis, rainhas, governantes de diversos tipos, eleitos ou não. Uma coisa é quando a gente tem medo ou ignorância. Então, o estado de coisas que está lá é o que está lá. Outra coisa é a gente poder pensar a respeito e não fazer nada a respeito. Então, se hoje nós temos governantes X ou Y, é porque nós os colocamos no poder. Se nós temos um partido ou 2 ou 5, é porque nós estamos deixando. Ou se nós temos um sistema de governo e não o outro, é porque nós somos coniventes. Claro, obviamente, não estou falando daqueles países onde vige a ditadura, onde existe o medo. Onde existe o medo, ninguém consegue fazer nada. Mas numa sociedade democrática, em princípio, teríamos força para mudar aquilo que a gente gostaria, né? O que aconteceu na época é que havia uma rainha, havia uma classe emergente, a burguesia, e haviam disparidades econômicas gritantes. Se liga aqui. Nessa época começou a haver muitas discussões opondo o material e o espiritual, o belo e o feio, digamos assim, o bom e o mal. Discussões filosóficas mesmo. Ao mesmo tempo que tinha industrialização, foi um momento em que nasceu, por exemplo, o espiritismo, falando que existe outra vida, um outro lugar em que se vive melhor, em que temos que ser bons, etc. E haviam as descobertas científicas. Nesse contexto, nasce O Médico e o Monstro, que fala basicamente do duplo. Não chega a ser um spoiler se eu te falar o que aconteceu nesse livro, porque afinal de contas é um clássico muito falado por aí. Mas se você não gosta disso, então eu vou te dizer pra pular um pouquinho este vídeo, porque eu vou te contar que sim, a história é baseada no fato de existir um homem que se transforma em outra criatura que é o avesso dele. Este é o duplo, a história do duplo. Um homem que é o Dr. Jekyll, que é uma pessoa amável, uma pessoa gentil, é um humanista que já está mais para idoso do que para jovem, que já fez seu testamento, que está se questionando a respeito da vida, da juventude, enfim, e ele é uma doçura de pessoa. Acontece que, em razão desses questionamentos e outras questões mais que talvez não fiquem claras na leitura do livro, mas se a gente entender o contexto, sim, ele queria entender essa dualidade entre o bem e o mal. E cria uma poção em que ele se torna este monstro, essa monstruosidade chamada Hyde. Então, o nome original do livro é O Estranho Caso de Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Então, o Dr. Jekyll é essa pessoa humanista, digamos assim, e o Mr. Hyde é o monstro em que o primeiro se transforma quando toma uma poção mágica. Poção mágica não, a poção que o doutor inventou. Acontece que Hyde, esse, não consigo dizer, é o
o oposto do Dr. Jekyll. Ele é irritadiço, ele faz o mal, ele empurra crianças, ele mata gente sem nenhuma dó, sem piedade. O narrador do livro é um amigo do Dr. Jekyll que está muito preocupado com ele. Na verdade, é o advogado que redigiu o seu testamento, mas vê coisas acontecendo e se preocupa muito. Eu não vou falar mais a respeito do livro, a não ser que o autor, o Robert Louis Stevenson, ele se apaixonou por Macbeth de Shakespeare quando o leu. E existe um tanto de Macbeth neste livro. Também quero te dizer que o duplo foi explorado em diversas obras literárias, obras para o cinema, para a televisão, novelas. Nós aqui brasileiros que tanto curtimos novela, eu te confesso que há anos que eu não assisto, mas durante muito tempo da minha vida assisti. O duplo não é novidade. É novidade, eu acho que era na época, do jeito que foi criado aqui. Mas hoje, vamos pensar assim, ó. O que é o Hulk? É um homem que se transforma no seu duplo gigantesco e cheio de raiva. Mas o original, o doutor que dá origem ao Hulk, é uma pessoa amável, gentil. Temos o professor aloprado do Jerry Lewis, que também era filme de Sessão da Tarde. Deixa eu me lembrar se é esse o nome. Acho que era, o professor aloprado. Eu deixo aqui na descrição do vídeo os nomes dessas referências todas que eu disser aqui e também, se eu tiver link para algum vídeo, eu deixo aqui embaixo. O professor aloprado era o cara que se sentia humilhado porque era, digamos assim, o protótipo do desajeitado. Professor tímido, humildezinho, né? Cabisbaixo, assim, com pra cima, pescoço pra baixo. E um dia ele é humilhado pelo treinador, do aluno, algo assim, resolve fazer uma poção que o torne atraente, bonitaço, etc. É uma comédia. Mas tem o duplo também, que a gente viu, por exemplo, naquela novela que a Glória Pires fez a Ruth e a Raquel, a gêmea boa e a gêmea má. Não é? Dr. Jekyll e Mr. Hyde certamente tem inspiração nesse livro. Temos também, por exemplo, na literatura tem o duplo de Dostô. Se eu não esgotei meus cards, eu deixo aqui, se não, deixo na descrição do vídeo o link para a resenha. Foi um livro que eu gostei muito de ler. O duplo de Dostoiévski nada mais é do que um homem que aparentemente esquizofreniza por se sentir magoado e humilhado pela sociedade, embora não pareça que a sociedade esteja o humilhando. Na verdade, são ruminações dele. Ele acaba fazendo um split, digamos assim, de sua personalidade e cria um outro que quer tomar o seu lugar na repartição e na sua vida pessoal. Lembrando de outro livro que tem a mesma temática, embora, deixa eu te dizer, eu não tenha lido ainda, mas eu tô muito tentada. Quando eu acabei de ler o duplo do Dostô, eu pensei em ler este do Saramago, que é O Homem Duplicado. Acho que é uma referência que a gente pode buscar também, eu e você. Outra referência que eu busquei, que eu não li ainda e que ouvi falar que tem a ver também com a questão do duplo, é O Clube da Luta. Já está comprado e certamente vou ler para breve. Se você ler na Antofágica, essa história, tem várias referências aqui, todas essas que eu estou dizendo, ou quase todas, estão aqui na descrição, nos textos de apoio. Claro que a novela da Ruth e a Raquel não está aqui, o livro do Saramago eu acho que também não está aqui. Mas enfim, tem várias referências aqui, os textos de apoio são sensacionais e se eu fosse você, não deixava de ler. Após ter lido esse, eu vou emendar outros que circundem essa história. Eu quero ler Hamlet, sim. Eu quero ler Macbeth, sem dúvida, de Shakespeare, mas não sei se vai ser esse o meu primeiro livro com a mesma temática após esse aqui. Ou temática semelhante, ou enfim, após esse aqui. É possível que eu vá ler O Clube da Luta, porque Shakespeare eu quero ler em uma certa ordem e não é esse no momento. Talvez eu leia o Saramago, mas também Saramago eu tenho outro na frente pra ler, então vocês entenderam, né? É provável que eu pegue O Clube da Luta. Então é isso, minha gente. Foi muito bom falar com vocês a respeito desse livro. Foi uma delícia ler. Recomendo com 10.000 estrelas. E antes de saírem, não esqueçam de deixar aqui embaixo o joinha de vocês, se inscreverem no canal, caso não sejam inscritos, porque vocês sabem que faz diferença pro canal. Eu te agradeço muito por isso. E é isso. Te vejo no próximo vídeo. Beijos. Me liga.